Começou o ano eleitoral, né? E mais uma vez nós somos bombardeados por imagens do Lula Atlético, né? Olha só, Janja postou uma imagem do Lula lá na Restinga de Marambaia, mostrando que o Lula tá muito forte, não sei o que lá e coisa e tal. E eu vou te falar uma coisa, né? Claro que isso daqui é uma resposta àquela reportagem da The Economist que diz que o Lula tá velho, que o Lula não deveria concorrer de novo. Esse mesmo tipo de estratégia foi usado em 2022. Vocês lembram que teve até repórter dizendo da coxa do Lula, falando que o Lula tem uma coxa, não sei o que lá, e coisa e tal. E isso daqui me deixa muito satisfeito. Por quê? Porque o Lula está encarando essa eleição exatamente como encarou a eleição de 2022. Ele não percebe o problema básico da história. A situação é fundamentalmente diferente agora do que ele tinha em 2022. Em 2022 ele conseguiu ganhar com muito pouca diferença, porque houve um movimento muito forte de dedão na balança do TSE para garantir que ele ganhasse de lá, né? E dessa vez ele não vai ter esse elemento, ele está achando que vai entrar com a mesma situação, que a gente fez isso em 2022, vamos fazer de novo agora. Vamos repetir a receita, ganhamos em 2022, vamos ganhar de novo agora. Eu não tenho dúvida nenhuma que ele vai usar muito a força do Estado, né? A máquina estatal para tentar ganhar coisa, mas agora ele não vai ter o TSE para ajudar ele. Vamos entender esse caso aqui. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapsu e essas notícias foram sugerido pelo Fraudão do Lula, Tigresa VIP e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Vocês lembram que em 2022, exatamente quando começou a campanha, né, nas eleições de 2022, saiu uma série de reportagens sobre o Lula e a Janja e jornalistas elogiando a coxa do Lula, porque o Lula estava muito forte, e ele mostrando que estava forte, não sei o que lá. Olha aqui a reportagem do Merval Pereira, as coxas do Lula, né? Que coisa ridícula, não sei, isso aqui é de 2021, essa reportagem, justamente da época lá da eleição de 2022, né? Agora, por que eles estão fazendo isso de novo, trazendo isso de novo? Porque naquela época tinha a dúvida, né, se o Lula não era velho demais para concorrer, e agora, é lógico, 4 anos depois, mais velho ainda, caindo no banheiro e coisa e tal, mostram de novo aqui o Lula, a The Economist volta a dizer que pô, o Lula talvez não tenha condições de disputar mais uma eleição, né, e não sei o que lá, que está muito velho para isso, não pega bem, olha o que aconteceu com o Biden, coisa e tal. E aí, de novo, eles vieram com esse papo de dizer que o Lula tá bem pra caramba. Aliás, muito curiosamente, compararam com o Bolsonaro, né? E aqui o Bolsonaro estaria mal da coisa e o Lula estaria bem, né? Esqueceram de falar só que o Bolsonaro está mal, exatamente porque ele foi atacado pelo PT, né? Ou seja, todo o problema de saúde que o Bolsonaro tem decorre da facada que foi dado por um militante da esquerda que causou todo o problema do Bolsonaro, né? Então, ou seja, é o joguinho que eles estão fazendo. E eu acho que isso daqui é uma coisa ótima, por vários motivos. O primeiro deles, o principal deles, é justamente porque o Lula está se colocando o 2026 como um repeteco de 2022. De fato, a eleição de 2026 vai ser muito parecida com a de 2022, mas vai ser mais parecida com a eleição de 2018. O que eu quero dizer com isso? Vai ser parecido com 2022 porque vamos ter de uma vez, de novo, Lula e Bolsonaro, só que no caso o Flávio Bolsonaro, né? Mas vai ser mais parecido com 2018 na situação em que o Lula é vidraça. Ele não é a pedra, né? Em 2022 ele podia se dar o direito. Lembra do Lula falando que, ai não, porque o negócio de sigilo, por que o Bolsonaro bota sigilo nas coisas? Que absurdo, não sei o que lá. O Lula entrou, botou mais sigilo, inventou o sigilo eterno. Agora não é sigilo mais de 100 anos, é sigilo eterno. As coisas vão em sigilo e nunca mais saem do sigilo, né? O Lula está encarando essa nova corrida presidencial como se fosse a mesma coisa que em 2022. Aqui, ó. E o pessoal aponta aqui ó, o número que pode azedar o sonho eleitoral do Lula. Ou seja, o Lula está muito confiante, achando que vai repetir 2022 e não vai ser tão fácil assim não, tá? Lembra, é verdade que em 2022 o Lula ganhou ganhou a eleição de Bolsonaro, mas ganhou com uma diferença pequenininha, muito pequena mesmo no segundo turno, muito diferente da situação que ele tinha em 2002, quando ele ganhou do José Serra com uma grande vantagem, né? Aí chegou lá em 2006, quando foi a reeleição do Lula, a primeira reeleição do Lula, ele, de novo, foi contra o PSDB, dessa vez contra o Geraldo Alckmin, né? E o Geraldo Alckmin, naquela época, é aquele negócio, é o que eu falo para vocês, o pessoal do PSDB agrada a turma de São Paulo, agrada. Em São Paulo, o Alckmin ganhou um monte de coisa lá.
mas não agrada o resto do Brasil, né? O Alckmin tem esse quê de picolé de chuchu, que é a mesma coisa, ou seja, é a famosa oposição que não se opõe a nada. Nunca realmente criticou o Lula de verdade, o Alckmin, né? Agora, em 2026, vai ser diferente, ele vai enfrentar o Flávio Bolsonaro, a situação é outra, totalmente diferente. E o número que ele tem aqui é justamente a questão da rejeição que ele tem. A rejeição dele subiu de forma muito grande, ela já era muito grande antes, com a questão da corrupção do Lula ao longo do Petrolão, Mensalão, essa coisa toda, está enorme a rejeição ao Lula nesse momento. É o que fala o pessoal aqui, ó. Para o cientista político Rubens Figueiredo, entrevistado pelo programa, o cenário segue longe de qualquer previsibilidade confortável para o Planalto, principalmente por causa de um número desconfortável para o petista, a alta rejeição. Segundo ele, o presidente conseguiu fechar o ano em situação melhor do que imaginava meses atrás, mas isso não significa uma tendência consolidada. É muito difícil falar em uma reversão definitiva, ainda tem muita água para rolar. No discurso mais recente, Lula voltou a mencionar a decisão de compor chapa com Geraldo Alckmin, uma aliança que até poucos anos atrás parecia improvável. Para Figueiredo, o gesto foi essencialmente pragmático, foi uma escolha para ganhar a eleição. Lembrando que a costura política teve como objetivo ampliar o arco de apoio num momento de forte polarização. E é isso que eu falo para vocês. Muita gente votou no Lula achando que o Lula ia ser alguma coisa próxima do Alckmin. Esse foi um outro segredo que o Lula usou em 2022, que ele tinha essa vantagem. Ele se vendeu como um cara de uma frente ampla contra Bolsonaro. Ele não vai conseguir fazer isso de novo, por quê? Porque ele enganou as pessoas. Ele se vendeu como uma frente ampla contra Bolsonaro e, na verdade, botou só a esquerda mesmo. Depois que ele foi eleito, o Alckmin teve zero importância no governo, nenhum outro economista, nenhuma outra pessoa mais de centro-esquerda ali, do PSDB e coisa e tal, foi chamado. Foi só a esquerda radical mesmo no governo dele, né? Então, esse é o problema. Qual que é a vantagem que o Lula tem nessa parada? A vantagem que o Lula tem, primeira coisa, é o fato de que o principal adversário dele não vai poder concorrer, que é o Bolsonaro, né? O Alexandre de Moraes deu um jeito de impedir que o Bolsonaro dispute essa eleição. Agora, o ponto que ele coloca é justamente o peso do Estado. O peso do Estado é muito grande. O Lula vai certamente usar o peso do Estado contra isso. Mas a verdade é que o Bolsonaro usou também lá em 2022 e não ajudou muita coisa, tá? Então, o que vai compensar nessa história? É o que eu falo para vocês, o que realmente fez diferença em 2022 foi o dedão da balança do TSE lá, proibindo, entre outras coisas, que você associasse o Lula às coisas que são ruins referentes ao Lula. Por exemplo, olha só qual é a grande preocupação do pessoal aqui da esquerda, olha só. Com troca no TSE, a oposição se prepara para associar Lula a Maduro. Caramba, ele fala como se fosse uma coisa absurda. Não, porque vão associar Lula a Maduro, não pode. Gente, o Lula é associado ao Maduro. O Lula é amigo do Maduro, todo mundo sabe disso. Mas em 2022, se você falasse que o Lula era amigo do Maduro, não pode falar que o Lula é amigo do Maduro, né? Censura, dedão na balança. Isso foi o que fez a diferença no final das contas, né? E depois que ele ganhou a eleição, imediatamente apareceu Maduro no Palácio Planalto, apareceu Maduro aqui no Brasil, Lula elogiou Maduro, disse que o Maduro não é tão mauzão como vocês falam e não sei o que lá. Então, ou seja, repara como é que eles estão exatamente preocupados com isso. Eles sabem que o Lula tem uma rejeição muito alta, eles sabem que eles não vão conseguir usar o dedão na balança que eles usaram em 2022, eles esperam compensar isso usando muito dinheiro público, né? E os mesmos truques de 2022, como mostrar o Lula, não sei o que lá, que não para mostrar que o Lula tá forte, não sei o que lá. Infelizmente, meu amigo, isso daqui não quer dizer absolutamente nada no final das contas. A diferença que tem é justamente nessa questão de ser vidraça ou ser a pedra agora, né? Dessa vez o Lula é vidraça, meu amigo. O Lula fez um monte de merda. Tem a questão do INSS aí que ainda vai render muita coisa esse ano. Tem muita acusação de corrupção ainda vindo por aí, né? Ou seja, o grande problema do Lula é esse. As ideias do Lula são ideias atrasadas, ele está se apegando ao passado. O pessoal do antagonista coloca muito bem aqui. Ó. O petista passou os últimos 3 anos tentando emular seus 2 primeiros mandatos. E agora se agarra ao 8 de janeiro em busca de futuro, né? O terceiro mandato do Lula já nasceu velho. É verdade, o Lula nunca teve capacidade para nada, não deveria ter ganhado nem o primeiro e o segundo mandato dele, muito mais esse último, né? O petista passou os últimos 3 anos tentando emular os seus primeiros mandatos, reciclando programas sociais, Bolsa Família, novo PAC, não sei o que lá. Olhar obsessivamente para o passado, o presidente não conseguiu dar qualquer perspectiva de futuro para o país, que segue amarrado por uma disputa entre petismo e bolsonarismo. A cerimônia para lembrar os atos de vandalismo do 8 de janeiro é uma manifestação desse apego do Lula ao passado. Aquilo que eu falei para vocês, o Lula não pode deixar o 8 de janeiro passar, porque simplesmente é a única coisa que ele tem.
A única coisa que ele conseguiu montar realmente de discurso a favor dele contra a oposição é se apegar a esse negócio que Bolsonaro golpista e coisa e tal. Isso cada vez mais tá diluído, tá fraco, né? Ninguém vê isso de verdade, né? O Lula se apegando ao 8 de janeiro é um evento político partidário, uma coisa que não tem nada a ver com a democracia em si. Esse discurso que o Lula queria e usou pra caramba em 2022, não, que cartinha da democracia e não sei o que lá, ele não consegue usar mais agora. Bolsonaro está preso por tentativa de golpe de Estado, mas o petista precisa do adversário para poder dizer que é menos pior do que alguém e sustentar alguma perspectiva de poder. É por isso que se presta hoje o senador Flávio Bolsonaro. É lógico que o pessoal do antagonista não gosta do Flávio Bolsonaro, né? Durante o ato convocado para manter vivo seu adversário como ameaça, Lula chegou a dizer que nós não vamos ficar falando mal do outro governo, logo depois de reclamar do governo Bolsonaro. Foi tudo que o Lula fez. É tudo que o Lula tem. Reclamar do Bolsonaro, dizer que vai trazer democracia, não sei o que lá. Em termos de resultados mesmo, não tem nada. Mas o pior que eu falo para vocês é isso. Ele tem uma rejeição alta e ele sacaneou as pessoas que de fato ajudaram ele a voltar no poder, que é a centro-esquerda de São Paulo. É a turma do PSDB, a turma que gosta do PSDB, que foi engrupida com a ideia de que o Alckmin junto com o Lula vai fazer um governo de frente ampla, um governo que não é de esquerda. O Lula chegou e botou todo mundo de esquerda, tentou replicar todas as ideias da esquerda, tentou desfazer a privatização da Eletrobras, tentou desfazer tudo que tinha de bom aí nesse período do Bolsonaro, né? No final das contas, aqui ó, é notável também o silêncio do petista sobre a captura de Nicolás Maduro. Por mais que Nicolás Maduro não seja uma coisa tão importante assim para o Brasil, é lógico que isso vai ser tema da campanha, né? Seus apoiadores expuseram uma grande bandeira da Venezuela do lado de fora do Palácio do Planalto. Olha que lindo, para o pessoal não deixar ninguém esquecer que proibiram de dizer que o Lula era amigo do Maduro. Mas o Lula imediatamente trouxe o Maduro já em 2023 para dizer que não, porque a narrativa que se construiu de que a Venezuela, na antidemocracia, do autoritarismo, hoje a narrativa que não cola é a do Lula. A narrativa que não cola, deixa eu complementar aqui, com o pessoal de São Paulo. E é por isso que o Lula vai perder essa eleição. Não vai ser fácil não, tá? Não vai ser uma eleição de ganhar de lavada e coisa e tal. Vai ser de novo lá no 0, alguma coisa por cento. Só que esse 0, alguma coisa por cento agora vai estar do nosso lado, né? Aqui, ó, o Jamil Chad, Brasil prevê jogo pesado da extrema-direita dos Estados Unidos para impedir a reeleição do Lula. O que eles querem dizer com isso? A extrema-direita dos Estados Unidos não pode fazer nada. O que eles podem fazer no final das contas? Só relembrar os podres do Lula. Isso é mais do que suficiente. O que eles reclamam aqui é que eles não vão ter a ajuda que tiveram com o Biden, com os institutos de desinformação que deram um jeito de botar o dedão na balança. Esse é o grande problema do Lula. O Lula pode ficar mostrando aí a coxa dele o quanto ele quiser, dá um certo asco na maior parte das pessoas, talvez ele não perceba isso, ele ache que está fazendo uma coisa positiva, mas a maior parte do pessoal sente um pouquinho de nojinho nessas fotos dele. No final das contas, é isso daí, não vai levar a nada. É isso daí, Lula, continue tentando imitar o passado. É a maneira mais clara que você tem de mostrar para o Brasil que você não tem futuro. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final, tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.